Eu estava errado esse tempo todo, tenho que confessar, e provavelmente você também. Sempre imaginei, quando ouvi a história de Moisés e as tábuas dos 10 mandamentos, aquelas tábuas sendo de uma pedra qualquer, uma pedra cinza, uma rocha cinza, uma cor não muito atrativa, mas descobri recentemente que elas foram feitas de safira, aquela pedra preciosa de cor azul, raríssima, muito bela e também muito cara. Segundo a interpretação de alguns teólogos e alguns estudiosos do ramo, Deus retirou um pedaço do próprio chão onde estava pisando, que naquele momento era de safira. Ali então escreve com os dedos as leis, os 10 mandamentos, e entrega a Moisés esse que antes era o pedaço do chão onde ele estava pisando. E aí você vai me questionar, onde saiu essa interpretação? Isso é heresia? E a resposta é da Bíblia. Em Êxodo capítulo 24, versículos de 9 a 12, é retratado que ao Moisés subir em direção ao monte que Deus indicou, Deus aparece na metade do caminho, não somente para Moisés, mas também para Arão, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos que estavam subindo juntamente com Moisés. Deus aparece na metade do caminho e dá uma ordem: daqui em diante, Moisés, apenas você vai continuar subindo. Mas naquela aparição de Deus para aquelas pessoas, lembrem, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos. Naquela aparição é relatado que todos viram Deus pisando em um pavimento de safira, e que aquele pavimento era tão lindo que a analogia que é usada é que ele parecia um pedaço do céu, um pedaço sólido do céu. Obviamente, para parecer com o céu, para parecer com um pedaço do céu, era um pavimento de cor azul, assim como são as mais belas safiras. O versículo 12 segue dizendo que Deus diz àquelas pessoas que ali estão: desse ponto em diante, apenas você, Moisés, vai subir. Moisés então ele começa a subir para mais junto de Deus. É relatado o seguinte: dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Nas nossas traduções, nós entendemos que Deus diz que vai dar as tábuas de pedra para Moisés, mas a linguagem original ela dá uma nuance um pouco diferente. Deus não está a dizer que vai dar para Moisés as tábuas de pedra, mas que vai dar para Moisés, isso na linguagem original, as tábuas da pedra. De pedra e da pedra fazem toda a diferença. Ou seja, Deus está a dizer: eu vou lhe dar as tábuas da pedra. Sabe aquela pedra onde vocês me viram lá atrás com os meus pés em cima dela? Eu vou dar para você tábuas daquela pedra. Ah, agora eu entendi! Podemos tirar lições poderosíssimas disso. Nada do que Deus faz é em vão, absolutamente nada. Tudo tem um propósito para Deus. E se tudo para Deus tem um propósito, por que então ele quis aparecer uma primeira vez na metade do caminho para Moisés e outras pessoas? Lembrem, nada do que ele faz é em vão. Por que essa aparição? Por que Deus aparece para Moisés e todas aquelas outras pessoas pisando em cima de uma pedra de safira? Por que ele não apareceu flutuando? E a resposta a essa altura fica clara, óbvia e evidente. Ele queria que aquela aparição ficasse marcada na mente daqueles 70 anciãos de Nadab e Abiú e do pai deles Arão, para que quando vissem Moisés retornando depois de dias com as tábuas dos 10 mandamentos na mão, sendo feitas de safira, eles logo ligariam aquele material à aparição de Deus naquele primeiro momento. Não haveria sombras de dúvida da procedência divina das tábuas da lei. Eles viram com os próprios olhos onde Deus pisava aquele material. E quando eles veem aquilo na mão de Moisés, logo o inconsciente já remete para eles: olha, isso aí foi aquele lugar onde Deus estava quando apareceu para a gente. Isso aí estava sobre os pés de Deus. Ele tirou dos próprios pés dele
e deu para Moisés. Não resta dúvida que isso aqui é de procedência divina. Moisés realmente esteve com Deus, tanto que está agora em suas mãos com um pedaço do material onde Deus estava pisando outrora, quando nós todos o vimos. Eu fico pensando o quanto aquelas tábuas provavelmente deveriam ser lindas, muito lindas. Se hoje a gente já aprecia uma joia como uma pequena pedra, imagina a beleza daquelas tábuas enormes e de safira. E aí fica aquele pensamento, se uma pedra de safira que a gente coloca em uma joia tão pequenininha já é tão linda, imagina uma tábua, 2 tábuas enormes, maciças de safira. Com certeza era algo deslumbrante que fazia todo mundo ficar impressionado. Mas talvez mesmo depois da leitura desses versículos e de feita essa reflexão, alguns ainda vão falar que essa interpretação ainda está fraca. É por isso que foi deixado mais sobre esse assunto no livro de Números, capítulo 15. O versículo 38 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas, entenda-se franjas, pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Versículo 39. E as borlas, as franjas, estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Versículo 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Essa franja era justamente da cor azul, para que quando aquelas pessoas daquela nação, a nação de Israel, olhassem o cordão azul, se lembrassem dos 10 mandamentos, se lembrassem da lei, se lembrassem de Deus. Por que a cor azul para lembrar da lei? Sempre que olhassem para a cor azul, a lembrança deles os remeteriam para a lei que tinha sido escrita em pedra azul, safira. Podemos afirmar categoricamente que azul era a cor que representava os mandamentos de Deus, a fidelidade de Deus, toda a sua lei. E o motivo, agora você já sabe. Se você quer ter uma joia com pedra azul safira, seja anel, brinco, colar, o amuleto que for, é só chamar nos comentários, escrever a mensagem, nos contactar. Vou ter o maior prazer do mundo em confeccionar a sua joia, o seu amuleto, seja de safira ou, se for outra pedra, é só dizer também qual você prefere.